Então, eu quero dar boa noite e as boas-vindas a todos vocês, pais da educação infantil, primeiro e segundo ano, e também aos amigos do IEJA que estão aqui prestigiando para escutar e aprender um pouquinho mais com a dona Luísa, nossa fundadora. Né? A dona Luísa, quando chegou aqui em Londrina, vindo de Santa Catarina, né, Curitiba, e chegou aqui e viu que aqui na cidade precisava de algo um pouquinho mais sério e novo para atender as crianças, né? Que precisava de um local que pudesse desenvolver inteligência, não fosse só um depósito de crianças, né? E ela teve a oportunidade de ir com o Dr. Lincoln, seu esposo, nosso padrinho da escola, conhecer as escolas municipais na França, escolas públicas, e lá ela teve contato com os estudos e as pesquisas de Jean Piaget. E as suas pesquisas de Jean Piaget mudou o foco do trabalho pedagógico. Pedagogia trabalhava e se preocupava muito em como ensinar, como ensinar, como ensinar. E a partir dele, das pesquisas dele, que daí rendem outras palestras, né? O foco mudou para como se aprende. E estudando conosco sobre como se aprende, nós temos a base da nossa pedagogia. E para falar sobre a nossa pedagogia, ninguém melhor do que a nossa fundadora, que até hoje está estudando e pesquisando junto conosco, nos orientando e nos dando o norte nesses tempos bem atípicos, mas que a criança tem muita inteligência para ser desenvolvida. Então, passo a palavra para a dona Luísa, desejo a vocês uma boa reunião, não fiquem com dúvidas e podem mandar suas dúvidas para nós. Boa noite e boa reunião. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria, se vocês pudessem, de ficar com a câmera ligada, porque já é difícil a distância, mas a bolinha, uma letrinha, eu acho pouco. Eu gosto mais de poder ver um pouco as pessoas. Eu estou só em casa, né, durante toda a pandemia. Eu, hoje, na escola, além de estudar com os professores, eu tenho uma turma de alunos que eu faço um trabalho especial, não é, voltado para a formação e desenvolvimento deles para o trabalho de cotas para pessoas com algumas dificuldades. Então, também dou aula online toda noite para eles. Mas a gente tem que se acostumar a essa nova maneira de se relacionar. Durante toda a minha trajetória em educação e educação escolar, eu pude experimentar a passagem das práticas educacionais, muitas com bons resultados, outras com menos e algumas só modismos. Essa passagem essas experiências práticas, como Montessori, Summerhill, Paulo Freire, Freinet, John Dewey, Howard Gardner, Vygotsky, instrução programada, em 1000 coisas que eu pude experienciar, conhecer, passar para uma educação fundamentada cientificamente. A teoria de aprendizagem apresentada por Jean Piaget, não nos esqueçamos, ela é uma teoria científica, e teoria científica não é filosofia, não são ideias. Teoria científica é o resultado das experiências controladas por normas da ciência. Então, a diferença entre práticas educacionais e
Agora, esse contato, não é, com uma teoria científica sobre educação foi um marco muito importante na minha história e na história da escola. A partir do nosso contato com a teoria de Piaget, a nossa prática corroborou essa teoria, passamos a entender o processo natural do desenvolvimento cognitivo, mental dos alunos. E a partir dessa fonte segura, nós fomos criando atividades pedagógicas, procedimentos pedagógicos que auxiliassem esse processo natural. Nós aprendemos com Piaget como a natureza humana se desenvolve. E é ela, essa natureza, que rege as nossas interferências de educadores junto à criança. Essa postura difere de métodos de ensino anteriores, que são baseados no bom senso, né, até de educadores eminentes, mas que não tinham o fundamento do processo de aprendizagem, que vai desde o nascimento até a juventude. Porém, muitas das atividades que nós usamos, tiramos de todas essas fontes, mas organizamos essas atividades através do crivo da teoria da aprendizagem. E é esse crivo que faz tudo mudar. Ao invés de mostrar à criança alguma coisa, nós a levamos a ver. Né? Ao invés de darmos respostas, nós nos questionamos junto com a criança. Nós nos colocamos como curiosos ao lado dela. E chamamos o grupo também para opinar. E alguns princípios da aprendizagem que nós adquirimos com Jean Piaget, e eu só vou falar de alguns, eu vou falar de poucas coisas, porque não é possível a gente querer abranger muita coisa. Mas alguns eu acho que é importante que nós tomemos consciência ou conhecimento. Um ponto que a teoria piagetiana mostra como essencial é que se aprende errando. E aprende-se o que é possível para a inteligência naquele momento. Pois a aprendizagem ela é uma lenta aproximação do certo. E a aprendizagem é importante desde que esteja a aprendizagem de qualquer aquisição de qualquer conhecimento, desde que ela esteja junto com essa aprendizagem estejam envolvidos o desenvolvimento da autonomia intelectual, da desenvolvimento emocional e da autonomia moral. Então, é preciso que, para haver aprendizagem, que haja todo esse contexto do sujeito como um todo, para que esse conhecimento e essa aprendizagem tenha valor. Isso quer dizer que o conhecimento adquirido através da autoridade do adulto
não traz o desenvolvimento daquele outro aspecto importante que é eu sou capaz de descobrir. E eu respeito o meu parceiro e sou respeitado. Então, às vezes, nós podemos nos preocupar que a criança tem que adquirir muitos conhecimentos. A criança tem que adquirir lentamente conhecimentos junto com a estruturação da sua autonomia e do seu relacionamento com o outro. A aprendizagem moral, por exemplo, ela só se dá no relacionamento com os iguais. Só com as crianças de faixa etária mais ou menos próxima, ou de faixa de desenvolvimento. Porque o relacionamento com o adulto, por mais que o adulto queira chegar no nível da criança, ele envolve a desigualdade. Tanto o adulto pai quanto o adulto professor. Ele é importante. Por isso, nós sabemos a importância do nosso papel como professores, o seu papel como pais. Mas é só na troca com os colegas que a criança vai desenvolver a cooperação. Então, aprender, não é? Adquirir conhecimento junto com autonomia intelectual e cooperação. Nunca algo isolado. E essa aprendizagem, desta forma, é um processo lento, porque eu poderia acelerar e sair ensinando, mas não é esse o caminho. Ele é lento, e hoje nós vimos que no Paraná foi autorizado o ensino, o homeschooling. Esse desenvolvimento da moral e da cooperação é o único que o homeschooler não pode substituir. O ponto principal da escola, como exclusividade, não é o conhecimento intelectual, etc., porque ele pode fazer isso em muitos lugares, mas é o desenvolvimento do julgamento moral e da cooperação. Então, isso não é possível fazer em casa. Se antigamente isso era difícil, hoje muito mais, porque as crianças têm muito poucos irmãos, né? Então, a entrada na escola, agora eu quero focar um pouquinho em outra coisa. A entrada na escola tem outro aspecto importante para a família, e que também o homeschooler também não vai conseguir fazer. Ela passa a viver numa instituição institucional, uma instituição social, agora que só pertence a ela. A família vai ser sempre a base, né? A estrutura da personalidade da criança, não há dúvida, sempre. Mas a escola é a sua primeira inserção social numa instituição que não a família. E essa nova sociedade, a qual ela também pertence, tem muitas vezes outras regras, outras normas, outras experiências, que não a família.
E para as famílias de hoje, com poucos filhos, não é? A Kyoko até falou isso, a criança é encarada pelos pais como, né, meu príncipe, minha princesa, meu campeão, meu bebê, né? Às vezes, por muito tempo até. Mas isso é em casa. A sala de aula não tem campeões e príncipes. A professora não se porta como substituta da mãe. Ela tem como objetivo, vejam, o desenvolvimento de cada criança, como os pais, nos aspectos afetivo, social, cognitivo, físico, moral, etc. Há uma afetividade profunda entre a professora e a criança, sem a qual não haveria educação. É impossível educação sem afetividade. Mas agora, com o objetivo de a criança ir saindo de si para conhecer o outro, conhecer o mundo. A professora, até por orientação de Piaget, e ele falou isso textualmente, não parte de uma visão de uma criança padrão para educar as crianças. Ela chega até onde a criança está. Seja criança falando com poucas palavras, criança que não está andando ainda direito, criança usando fralda, criança querendo todos os brinquedos para si, criança querendo o tempo todo a mãe, e ela cria situações que são da própria natureza da criança, que nós já falamos que a educação segue a natureza, e que são interessantes para a criança e que permitam que ela vá fazendo o seu desenvolvimento. De cada criança. Não há uma educação global. Cada criança é visto pelo professor, mas de um outro ponto de vista, que não é exatamente o dos pais e das mães. Porque tem uma finalidade também já diferente. Ao pensarmos, então, em atividades de desenvolvimento para as crianças de 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3, 4, nós podemos pensar, nossa, mas o que o Piaget propôs para ensinar essas crianças? São coisas extremamente simples do dia a dia que vão fazer maior volume das atividades escolares dessa idade. É o uso do banheiro, é o lavar e enxugar as mãos, o lanche é de uma riqueza enorme, porque é sentar para tomar o lanche com os colegas, é organizar o lanche, é tirar da lancheira, é transvasar o líquido, né? E ainda conversar com os colegas, é escovar os dentes, limpar a mesa após o lanche, descansar junto com o grupo, varrer a sala, passar pano no chão, dobrar lençóis, comer frutas com casca, né? E para realizar bem essas atividades cotidianas, nós vamos usando e criando os hábitos, porque há uma série de rotinas para o hábito do lanche, para o uso do banheiro, para fazer o descanso,
para ida no pátio, para ida ao salão, aos passeios fora da escola, que os hábitos dão segurança para a criança e desenvolve noções, por exemplo, como vai ao pátio, etc., até noções temporais, né? O que vai acontecer depois, né? Onde nós vamos, e espaciais também. Então, o fundamento é profundo, mas as atividades são extremamente simples. E depois de algum tempo, vemos como as crianças se desenvolveram rapidamente. As crianças menores são as que se desenvolvem mais rápido. De repente, você olha e elas já conversam melhor, né? Já conseguem parar um pouco sentadas, estão mais independentes para comer, para fazer sua higiene, etc. E agora eu vou falar um pouquinho sobre pais e escola. São duas comunidades em que a criança vive, né? Que precisam viver em harmonia essas duas comunidades, mas ao mesmo tempo com independência. Isso é importante para o desenvolvimento da criança. Viver em harmonia com independência significa manter um equilíbrio, às vezes um pouco instável. Mas o diálogo entre essas duas instituições, não é, vai acarretar benefícios para a criança. E ela logo percebe que são duas instâncias diferentes. E aprende a transitar em uma e na outra. E isso é muito rico para o desenvolvimento. E eu acho que é muito importante que a escola, eu já falei lá antes, ela vai trabalhar com a criança do jeito que a criança veio. Ela não tem que entrar na educação dos pais. E, ao mesmo tempo, eu diria que é natural que os pais não concordem com tudo que a escola faz. E a recíproca também é verdadeira. Mas para a escola poder educar essa criança, é necessário que os pais concordem com os aspectos mais importantes sobre educação que a escola propõe. Quando eles foram conhecer a escola, eles ouviram muita coisa, mas eu sempre digo isso. Você só conhece uma escola dentro da sala. Eu acho muito importante quando se vai, agora na pandemia nada disso é possível, mas aquilo que o coordenador fala, etc., é uma mistura daquilo que a escola faz com aquilo que a escola queria fazer. Agora, o que ela faz realmente está na sala de aula. Então, o pai, muitas vezes, se surpreende com aquilo que está sendo feito, e, por isso, é importante que ele volte, a coordenação volte à escola, tire suas dúvidas, mas, por outro lado, haverá aspectos em que não vai haver tanta concordância. Não dá para concordar com tudo. Aliás, cada pai é diferente do outro. Cada um educa do seu jeito. Então, uma escola que tenha uma proposta pedagógica clara, ela não vai agradar a todos sempre. E talvez seja isso uma riqueza,
Porque, para o aluno, porque ele adquire mais experiências de convivência social. Eu sempre digo isso. A criança tem uma oportunidade de viver experiências sobre a vida, por exemplo, na casa dos outros, que ninguém tem. Porque quando você convida o amiguinho do filho para ir na sua casa, não é como quando você convida o pai do amiguinho, a mãe do amiguinho para ir na sua casa. Ele vê exatamente como é a casa. E isso é rico. Isso é rico porque ele vai ver muitas maneiras diferentes de educar, de viver, até culturas diferentes, mas dentro de uma mesma cultura há uma riqueza muito grande. É a mesma coisa em relação à escola. Ele também vai conhecer colegas que vão trazer outras experiências, etc. Mas a escola é uma só. E ela vai ter as suas propostas para educar todas aquelas crianças. E esse relacionamento de respeito entre escola e casa é muito rico. Eu acho que enriquece a escola, enriquece a família e enriquece as crianças. Eu não costumo falar muito tempo, porque, aliás, eu nunca fui uma professora que deu aula. Eu sempre trabalhei dessa outra forma, em que são os alunos que fazem e que falam. Então, eu quero parar aqui e agora eu posso ouvir críticas, perguntas, ideias complementares, o que vocês quiserem. Ela veio uma fala aqui, que hoje o ministro falou sobre o inclusivismo. Então, eu realmente... Vocês estão me ouvindo direito? Sim, Luísa, estamos. Nós temos, por princípio, a inclusão e a inclusão social, socioeconômica, desde 1974. Então, para nós, a inclusão faz parte de nós. Nos primeiros anos de instituto, nós trabalhamos com muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Foi sempre uma área importante para nós. Não sei por quê, mas sempre trabalhamos e sempre gostamos de trabalhar com alunos com dificuldade de aprendizagem. Quando a lei estabeleceu a inclusão, nós já tínhamos um preparo muito grande, mas isso nos deu mais força. Quando a lei proibiu de expulsar alunos, isso também nunca tínhamos expulsado, mas foi importante para nós entendermos que, até pela lei, nós tínhamos que arranjar um jeito de educar o aluno. Então, chamar isso de inclusivismo, eu acho que falta, no meu ver, conhecimento sobre aprendizagem para o nosso ministro. Gente, mais perguntas, vamos aproveitar o tempo.
você tinha falado a respeito de como é importante a criança fazer as perguntas, né? E a gente também fazer as perguntas com elas, né? Eu, como mãe, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de não querer ensinar, sabe? Por exemplo, tá fazendo uma conta, né? E aí pede para demonstrar, né? E eu não sei como lidar com isso, sabe? Como ajudar ela sem dar a resposta. Eu tenho bastante dificuldade nessa. Tem uma pergunta aqui que depois a gente vai responder, mas a única maneira que uma criança tem de acreditar no seu processo de aprendizagem é ela achar que ela está certa. E é ela que vai, aos poucos, aprendendo que aquela situação que ela acreditava não está tão certa. A Constance Cami, que foi uma estudiosa muito importante da matemática piagetiana, ela dizia isso. E é isso que você tem que pensar. Não importa a conta, importa se a inteligência e o cérebro estão funcionando. E aí a Cami dizia assim, quando duas crianças discutem, e uma diz assim, 3 mais 2 são 7, e a outra diz, não, 3 mais 2 são 6, as duas estão se desenvolvendo. E as duas estão erradas. Mas não tem importância. Não é isso, não é o acerto que faz o desenvolvimento, é o trabalho mental. Mas aí a gente aceitaria a resposta errada, né, nesse exemplo? Mas você precisa perguntar, por exemplo, eu ontem mesmo, porque eu tenho um aluno que, apesar de ter 20 e poucos anos, está num nível mais ou menos de começo da aritmética, assim, né? E aí eu dei uma proposta e algumas ele acertou, outras eu achei que estavam próximas, e aí eu questionei, certo, e falei para ele, tá bom assim? Ele falou, tá, acabou. Amanhã eu vou dar outras coisas. Não precisa nada ser terminado, acabado, porque ele vai aprender o errado. Não, ninguém vai aprender o errado. A matemática, para você ter uma ideia, não existe na matemática a memória. A memória da matemática ela, por exemplo, você lembra de coisas, etc. Matemática, não. A matemática, quando você entende, ela muda lá dentro da sua cabeça. Não tem memória. Ela muda a sua maneira de pensar dali para frente. E aí, quando as crianças, os alunos do colégio, no fim do ginásio, quer dizer, lá do fundamental, eles vão pegar o seu histórico de tudo que eles fizeram, que nós guardamos desde que eles eram pequenos, eles caem de costas. Meu Deus, que barbaridades que eu fazia. E por isso que eu gosto do caderno, porque no caderno dá para a criança ver. Como é que ela foi lá atrás? Por isso não usamos borracha, porque ela tem que ver como é que ela pensava, e é legal ela olhar. Olha o quanto eu cresci, o quanto eu melhorei, né? Mas é um processo de melhorar, não precisa mais do que isso, né? Nós ainda, e como professores também, ainda estamos muito amarrados no certo, muito presos em avaliações e provas e notas, etc, etc.
Eu hoje sou uma pessoa feliz, totalmente. Eu sempre fui feliz, porque sempre gostei da aula, dei aula para todas as idades. Mas hoje, esse grupo que eu tenho é de educação permanente. Não tem prova, não tem cobrança, não tem tarefa, não tem nada. Só vamos para o trabalho e vamos aprender, e vamos discutir. E é muito alegre, divertido. E eles estão numa educação permanente, dentro daquilo que eles podem. Entendi. Quanto mais nós pudéssemos fazer isso, mais gostoso ia ser o ensino. Com certeza. Obrigada. Tinha outras perguntas, mas tem que repetir, porque eu não sei aqui guardá-las. Aitana, você quer dar uma olhadinha na que eu te mandei? Que estava aqui no chat? Eu acho que você podia ler, Bruna. Você pode ler, Bruna, porque eu estou... Você lê. Olha, eu você até prefiro. Fala comigo que eu escuto. O Aristeu comentou, te parabenizando pela sua fala, que ele fala que é impossível a educação sem afetividade, que ele faz educação de formação de cidadãos há 40 anos e todo o seu discurso se coaduna com o que ele pensa e faz. Você tem o respeito e a admiração dele. Muito obrigada, mas eu vou contar uma coisa para ele. Nós, vários dos professores aqui e eu, trabalhamos 7 anos na Guarda Mirim. E a coisa mais importante lá, com aqueles meninos de risco, alguns iam para o Sense, voltavam, era uma guerra entre eles. O que salvou o nosso trabalho foi a afetividade. Quando eles viram que nós gostávamos deles, que não era mentira, não era conversa, eu passei que eles me chamavam no começo de, como é que era? Véia louca, para Dona Luísa, sabe? E em pouquíssimo tempo. A afetividade, ela é a mola da aprendizagem. Sem ela, não tem mesmo. Obrigada. Mais gente. Roberta, estou vendo a Roberta. Pelo chat era só isso mesmo, ninguém mandou mais nada. Luísa, eu posso falar um pouquinho da nossa atividade do lanche? Pode. O lanche é uma das atividades que eu levei para a minha vida, na minha casa, na minha família, porque no lanche aqui do IEJE, além das propostas, a atividade não é só comer, né? Em que faziam a gente pensar, eu consegui melhorar a minha alimentação. E o lanche, ele é rico, eu até falo para as meninas, só na proposta do lanche, nós temos abrir a lancheira, desrosquear a garrafa, transvasar. E essa atividade, ela é riquíssima. A gente já está trabalhando toda a parte da coordenação motora, né, de pensar para que lado que vai, para que lado que abre, que lado que fecha. Os potes, eu falei, esses dias até eu fiquei lá pensando como que abria o pote, de tão rico que é o lanche. Então, o nosso trabalho de comer, ele fica sendo assim, o experimentar, fica, né, de tantas coisas que a gente pode trabalhar com o lanche. Mas até a Caetana, eu acho, agora eu me lembrei, até a física, porque eu me lembro um dia uma criança que foi transvasar, mas quando ela viu que começou a entornar, porque encheu o copinho, ela ficou olhando e continuou, lavou toda a mesa,
mas ela viu como era aquilo, o que acontecia com o líquido, que ia se esparramando, ia caindo pelo chão. Até isso é rico, porque depois ainda tem a riqueza dele limpar tudo aquilo, né? Mais trabalho, né, Luísa? Aí derramou, nós vamos limpar, como que nós vamos fazer, né? E uma coisa que eu venho percebendo, né, a fruta, por que a gente pede a fruta para comer com a mão, né? Além de todo o trabalho da mastigação, da criança, né? Como que eu vou segurar a fruta, o morder, é muito importante esse trabalho no maxilar. Depois nós vamos ver que a facilidade de ter tudo picadinho, cortadinho, prejudica nessa... Fica muito flácido e sabe, até na fala nós vamos ver que as crianças às vezes ficam com dificuldade depois. Então, o lanche, essa diversidade, eu vejo que mandam desde cenoura, pepino, né? É muito importante, né, que não precise vir picado, né? Então, todo esse trabalho, até o mastigar, nós estamos planejando, é um trabalho muito importante, né? O porquê da garrafinha e não da caixinha de suco ou de outros potinhos, né? Porque é importante esse movimento. E é na educação infantil, até o 2º ano, que eles fazem essa atividade. Então, eu queria dizer que, apesar, né, pelo menos na minha época, lá o lanche era um momento para comer, né, e conversar ali, mas aqui não. O lanche é uma atividade, e uma atividade muito importante, né? Então, eu gostaria de falar do lanche por isso. Então, o quanto mais antigamente, né, a gente fazia até na culinária, que agora com a pandemia a gente não fazia, ele é de uma riqueza extrema e muito importante para esses hábitos, né? Tudo que a gente vai... Antes a gente até fazia divisão, trabalhava a fração, tudo, né, cortando, picando, agora a gente não pode. Mas limitou muito na pandemia, né, a questão da manipulação com o lanche. Mas eu acho importante, principalmente a fruta, que ela vem inteira, que a criança possa pegar, morder, tem todo esse trabalho da mastigação que para nós é importante. Olha, alguém falou uma coisa aqui que acha importante ir picado por causa do uso do garfo, etc. Eu acho que aí nós tínhamos que pensar que o lanche da escola é só uma refeição, e não é a refeição mais importante. Então, comer com garfo, faca, ele tem outros momentos e até em casa. Mas tudo isso que a Aitana falou é que nós hoje estamos na pandemia, mas não estamos sempre, a vida inteira vai ser pandemia. É muito importante que a fruta venha, ou o legume, venha inteiro, porque nós saímos muito com as crianças. Então, não é sempre que elas vão estar na mesa, etc. Às vezes, elas vão fazer um passeio, vão levar o lanche, vão abrir a lancheira ali, pegar e comer. Então, a simplicidade, não é, do pão e da fruta, e talvez um bolo simples, porque aí nós temos as leis que regem a alimentação escolar, não é que assim, eles não podem ter bolo com coberturas, bolachas, recheios. Então, o lanche escolar é uma coisa muito simples. Antigamente, nós já tínhamos tudo marcado, era pão com salgado, outro dia era pão com doce e tal, e as frutas
e o suco e os dias o leite. Hoje é mais aberto, mas aí os pais têm que cuidar, porque tem muita coisa que não é apropriado e não pode. Existe uma legislação escolar que, para os mais velhos, nós vamos orientando, eles conhecem a legislação. E ainda temos que cuidar da obesidade, né, para que não fiquem crianças obesas, e tudo isso. Mas o lanche, quanto mais simples o lanche escolar, melhor. Não é uma refeição tão importante. É uma refeição muito mais para aprender coisas do que para comer propriamente. Né? Às vezes a família fica preocupada, mas ele não come. Tá, mas é só aquilo ali, ele comeu um pouco. Mas na sua casa, ele tem o tempo muito mais amplo para tomar café da manhã, para almoçar e para jantar, até um lanchinho no meio da manhã, né? Então, não vemos como algo tão importante do ponto de vista alimentar, mas vemos importante que eles aprendam a comer coisas que não conhecem, né? Frutas dos outros. Agora não pode, mas depois vai poder, né, conhecer outras possibilidades de lanche, etc. Mas sem nos preocuparmos muito com ele comeu ou não comeu. Isso ele vai comer em casa. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Eu só queria completar, Luísa, a questão da alimentação. A ideia é que eles ampliem realmente o repertório alimentar, né? E também porque quando eles são maiores e quando terminar a pandemia, nós costumamos muito viajar com os alunos, né? E nas viagens é muito importante que ele possa se alimentar com o que tiver no lugar que nós formos, né? Então, eu acho que é bastante importante essa variedade de alimentos que eles possam comer, né? Quando podem, principalmente quando podem trocar o lanche. Agora não está podendo, mas nós trabalhamos bastante com isso, né? Nós já tivemos casos de alunos que a gente propôs uma viagem, mas o menino só comia batata frita, né, Luiz? Então, aí não tem como, né? Como é que você vai levar uma pessoa viajar, passar lá 3, 4 dias fora de casa, se você não pode nem oferecer, se o menino só come um tipo de alimento, né? Que a riqueza da aprendizagem está na diversidade. A diversidade de pessoas, a diversidade de lugares, a diversidade de alimentos, a diversidade, não é, de tudo. Aprender é conhecer coisas novas, né? E também comer coisas novas. Né? Luísa, eu gostaria de saber um pouco sobre o sono, né? Na hora do sono, algumas crianças levam travesseiros, como é que funciona, né? Todo o ritual do sono. Queria que a senhora explicasse um pouco, por favor. Bom, primeiro é preciso a gente voltar àquela questão da natureza. Então, nós estamos ajudando, criando situações para o desenvolvimento natural. E um dos aspectos importantes desse desenvolvimento natural é o sono. O sono no meio da tarde, um descanso no meio do dia, né? Ele é muito importante até os 6 anos de idade. Isso são fundamentos neurológicos para isso. Os estudos do sono hoje estão bem desenvolvidos. O nenenzinho dormia quase o tempo todo, depois a criança
é um pouquinho maior, ela começa a dormir uma vez pela manhã, no meio da manhã, uma vez no meio da tarde, tá? Depois ela passa para metade do dia e à noite, né? Então, esse sono é uma necessidade. É muito difícil dormir fora de casa. Aprender a dormir não é uma coisa fácil. Nós usamos de recursos de rotinas e não é, vai tira o sapato, e tem a música, e lê o livro, e a professora lê, tem todo um ritual, né, para auxiliar a criança. Mas também em casa também não é tão fácil. À noite, a criança ir dormir, né? Quantas crianças que a família diz boa noite e vai dormir? Não vai. É complicado também essa questão. Mas, agora, quando você fala de paninhos e mamadeiras, etc., nós falamos aqui que a escola não é a extensão da casa. Então, é uma oportunidade, nesse descanso escolar, que não é o descanso da casa, de ela não levar essas coisas e não achar que precisa ter lá. Mas isso, quem tem que se convencer é a família. Porque quem tem mais apego a que a criança leve essas coisas são as mães, não são as crianças. Porque se lá não tem aquilo, não tem, acabou. E ela vai olhar os outros, né? Eu me lembro do meu neto, que eu fiz a adaptação dele. Ele era pequenininho, estava na pré-escola, e aí, um dia, ele estava lá deitado, e a gente ficava, quem estava fazendo a adaptação, ficava lá junto, e ele disse assim para mim, mas eu não entendo, como é que ninguém chupa o dedo nesta sala? Ele tinha 2 anos e ele chupava o dedo. Mas ninguém mais chupava, que coisa mais esquisita. Né? Então, vejam, não é necessário. E daí ele parou, porque ele achou que tudo aquilo era muito estranho. Né? Mas então, se não tem lá, não vamos criar, porque aí um tem, o Tchau, outro Eduardo. Não pega nada que é meu. O outro pega. Então, é uma coisa complicada. Não é uma creche, não é tempo integral, não é bebê de tempo integral. Nós já tivemos bebês. Aliás, nós tivemos uma escola de bebês, né, Margareta? Mas também era meio período. Aí é diferente. Agora, se é uma escola de meio período, nós achamos que não precisa, que a criança vai poder, na escola, não usar aquelas coisas. Nós vamos usar outros recursos. Nós temos 1000 recursos lá para que a criança acabe descansando, porque é importante, porque as escolas em que as crianças não descansam, as crianças saem muito cansadas às 6 horas, manhosas, chorando, né? Dorme no carro. Então, é importante, isso é muito bom para o ambiente escolar. Alice quer falar. Pode falar, Alice. Oi, boa noite, professora Luísa. Deixa eu ver onde você está aqui, que eu não acho. Pode falar. Ah, deve estar atrás dessa tirinha aqui. Fala, Alice. A Naira, o seu microfone está desligado. Naira. Ai, pronto, está ouvindo agora? Agora tá. Então tá bom. Aí eu também me perco aqui, porque a plataforma que eu uso no trabalho é outra, eu fico perdida aqui. Mas, enfim, boa noite a todos. Então, primeiramente, eu só gostaria de dizer que é um prazer eu estar participando aqui, ouvindo a professora Luísa, né? Porque também a gente chegou esse ano, a minha família, esse ano que abraçou o IEJ por uma indicação de um grupo todo terapêutico e pedagógico da minha filha.
E eu fiquei assim, eu estou encantada. Mas duas coisas que eu gostaria de dizer, até porque o tema da palestra aqui, da conversa, me chamou bastante atenção, que seria a integração da escola com a sociedade, né? E eu gostaria de dizer que no Dia dos Pais, especificamente, a Fernanda, que está aí, que é a professora maravilhosa, fantástica da Cecília, da minha Cecília Nunes, ela preparou um cartão para o Dia dos Pais que foi formidável. Assim, a minha família ficou maravilhada com o cartão, que era um desenho que a Cecília fez, e sem constrangimento nenhum. Ela desenhou assim: meu pai faz pum. E a gente achou, e papai, eu te amo. E a gente, assim, achou maravilhoso. Porque, assim, é uma brincadeira, é uma realidade para ela, é uma verdade para minha filha, aquilo. Ela se diverte, às vezes, com algumas brincadeiras aqui em casa. E de outras escolas, instituições que ela já frequentou, eu tenho certeza que essa verdade dela não seria representada no cartão, por uma questão de, às vezes, querer mandar uma coisa mais bonitinha para a família, e tipo, ai, papai, eu te amo, e algo nesse sentido. E ela ficou tão contente, porque ela mostrou o desenho para a gente que ela fez, e eu achei assim, o respeito à autenticidade, à verdade da criança, que vocês permitem, esse espaço que a criança tem, fantástico. E outra coisa que eu acho, assim, que eu estou maravilhada é com essa rotina da novidade. Porque, geralmente, as crianças, elas têm em algumas outras instituições o tal do dia do brinquedo. E aí, às vezes, ela chega, naquele dia do brinquedo, ela não está a fim de levar nada. E em um outro dia aleatório, ela está animada com alguma coisa que ela gostaria de compartilhar. Então, eu acho muito importante, porque não existe essa questão dessa rotina, não, você vai ter que esperar tal dia para você mostrar, embora eu entenda que a questão também da espera, do controle da ansiedade seja importante. Mas como é importante, como faz da minha filha feliz, ela às vezes levar um desenho que ela esboçou aqui em casa e ela ter lá os 3 minutinhos, os 5 minutinhos que seja, para ela mostrar para os amigos, e isso é muito valorizado. Então, o que eu quero destacar aqui, né, desse período que eu estou acompanhando, é que a escola IEJE, ela está me parecendo uma escola que realmente forma seres humanos autênticos. E era o que eu estava buscando, o respeito à diferença e à autenticidade, fugindo daquela caixinha, né? Sistema apostilado, vamos seguir o padrão, tem que ter tal média, e enfim. Então, eu gostaria de parabenizar a todos. A Fernanda, assim, mora no meu coração, a Itana, coordenadora, a Margarete, uma atenção, assim, especial também. A Elaine, a professora da Alice mesmo, da 2ª série, ela tem um olhar clínico para todas essas situações que eu converso, assim, que eu falo, realmente a escola está vendo a minha filha. Então, eu gostaria de parabenizar a escola, realmente, assim, eu estou muito contente com a minha escolha, foi diferenciada, e as minhas filhas estão indo para a escola felizes, que é o mais importante para mim. Neste momento, estão felizes. Isso mesmo. Também acho que o mais importante é elas virem felizes. Vai haver algum momento que você vai ver umas coisinhas que você não vai gostar tanto. Mas isso faz parte do nosso relacionamento. Obrigada. Gente, mais alguma coisa que vocês queriam falar? Júlia está muito feliz. E acho que é isso, né? Nós teremos outras ocasiões, e daí a gente pode ir conversando mais, tá bom? Se vocês não têm mais nada, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, e quando a gente tiver outra, a gente conversa mais, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Até noite. a próxima, gente. Boa noite. Boa noite a todos.